Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e o Momento Consulte de hoje é dedicado a um tema recorrente. Tema, aliás, que nós já apresentamos em outras 5 oportunidades, né? No episódio número 16, no episódio 20, no episódio 21, no episódio 38 e mais recentemente no episódio 52. E é o tema que trata, enfim, das transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, que envolvem a decisão decorrente da DC 49, que entendeu não ser passível de tributação as saídas destinadas a estabelecimento de outra empresa. Lembro, matriz para filial, filial para filial e filial para matriz. Não é empresa do mesmo grupo econômico, tá? Isso nós explicamos em outra oportunidade. Também envolve aí a problemática de um veto que foi apresentado, que é o veto 48, né, a Lei Complementar 204. E por que tudo isso aconteceu? E é importante que se faça um rápido histórico para que nós tenhamos noção da problemática envolvida. Histórico rápido, que não quer dizer que você não possa voltar a esses episódios que nós apresentamos, onde nós apontamos diversas nuances do mesmo problema, né? Nós tivemos aí a decisão decorrente da DC 49, que entendeu não haver incidência na transferência, e também, na sua modulação, a ideia de que não se estava falando aqui numa saída com isenção e não incidência, sendo garantido o crédito. Houve a modulação no sentido de que até 2024, início de 2024, portanto, em 2023, o tema deveria estar regulamentado para que isso pudesse ser implementado na Lei Candir. Todavia, o nosso Congresso não foi rápido como se esperava e só editou a Lei Complementar, né, no dia 28 de dezembro de 2023, a partir, evidentemente, da sanção presidencial e da publicação no Diário Oficial. Antes disso, os estados, preocupadíssimos com a situação, deram continuidade ao entendimento por meio do convênio 178, que foi publicado no Diário Oficial do início do mês de dezembro. E este convênio determinava o débito do imposto nas transferências, utilizando-se do recurso de que não havia um débito, mas uma transferência de créditos, né? Ora, como nós comentamos em outras oportunidades, isso de certa forma traz analogia ao tema de repercussão geral número 1020 do Supremo Tribunal Federal, que envolvia ISS, mas o ministro Marco Aurélio, quando da edição do leading case que lhe deu origem, observou que por via transversa, né, naquele antigo CEPOM, que é o cadastro de prestador de outro município, os municípios estavam avançando e criando uma obrigação tributária. Aqui não é diferente, por isso a analogia ao tema de repercussão geral número 1020. Por via transversa, alegando que o que não há é um débito, mas uma transferência obrigatória impositiva do crédito, estava a se exigir, na prática, o débito de imposto. Pior que isso, posteriormente ao convênio 178, nós tivemos o convênio 225, dizendo que também deveria se considerar o débito na operação própria para efeitos de substituição tributária, e o convênio 228, dizendo que, enquanto não fosse resolvida a pendência, pelo menos até dia 30 de abril, o contribuinte deveria se valer do mesmo procedimento que vinha adotando até 31 de dezembro. Este prazo acabou sendo prorrogado posteriormente para o dia 30 de junho, né, por meio do convênio 48. E por que esta prorrogação e essa discussão? No meio do caminho, no final do mês de dezembro, depois do convênio 178, nós tivemos a edição da Lei Complementar 204, que criou um embaraço à interpretação do convênio 178. Eu repito, nós tratamos esse tema em 5 outras oportunidades, vários desses aspectos estão ponderados no episódio 16, no episódio 20, no episódio 21, no episódio 38 e no episódio 52. Né? Este último, inclusive, da prorrogação do convênio 48 em relação ao 228, e fazíamos uma vinculação ao veto 48. E o que este veto tem na prática a considerar? Pois bem,
A Lei Complementar 204, ela foi editada, publicada, melhor dizendo, no dia 28 de dezembro, contendo uma alteração ao artigo 12 da Lei Candir, tirando a transferência como fato gerador, limitando a saída de mercadoria em título de venda apenas, e introduzindo ao inciso 1 do artigo 12 lá da Lei Candir, o parágrafo 4º, dizendo textualmente que não se considera ocorrido o fato gerador do imposto, né, quando da transferência para estabelecimento para outro de mesma titularidade da empresa, mantendo-se o crédito. E orientando aí que, neste caso, por transferência de crédito, este crédito seria transferido ao estabelecimento destinatário. Esse assunto acabou gerando a pseudo-interpretação ou a interpretação de que o convênio 178 estaria conectado com a lei, dizendo que, olha, eu não debito, mas eu transfiro obrigatoriamente o crédito. Aí a citação do tema de repercussão geral 1020. E por que isso aconteceu? Porque havia um parágrafo 5º adicionado, né, ao artigo 12 da Lei Complementar 204, e que na prática trazia uma inovação que tem que ser considerado no comentário à luz da interpretação sistemática. Este parágrafo 5º, que não pode ser interpretado sem a conexão com o parágrafo 4º, acabava por corroborar a ideia de que não há débito, que o direito de crédito é um direito constitucional do remetente. E o que estava a dizer, se formos analisar o parágrafo 4º? Olha, se houver transferência de crédito, o Estado destinatário terá que aceitar. Daí dizer que era obrigatória é outra história. Todavia, o Executivo, né, o Presidente da República, entendeu que isso gerava insegurança jurídica e tirou o parágrafo 5º. Mas olha a redação do parágrafo 5º, então, vetado. Alternativamente ao disposto no parágrafo 4º, por opção do contribuinte, a transferência de mercadoria para estabelecimento pertencente ao mesmo titular poderá ser equiparada à operação sujeito à ocorrência do fato gerador. Aí a hipótese que se observa as alíquotas interestaduais, né, para efeitos de operação interestadual e as alíquotas internas para efeito de operação interna. Ao se retirar esse parágrafo, se veio com a vetusta impressão, à luz do convênio 178, que as transferências interestaduais deveriam ter débito, ou, na linguagem usada pelo convênio, transferir obrigatoriamente o crédito remanescente. Ou seja, o que era um direito de manutenção acabou, da forma como está escrito, sendo uma obrigação de transferência. O que, na nossa concepção, isso foi comentado em todas aquelas oportunidades que nós já observamos dos demais episódios, por via transversa, estava desrespeitando a decisão do convênio, melhor dizendo, do original decisório decorrente da ADC 49. Pois bem, tudo isso acabou tendo um novo capítulo na semana que se passou, no dia 28 de maio, quando pela terceira oportunidade, e é por isso que o convênio 48 foi prorrogando, nós fizemos essa vinculação no último momento consulte que tratamos sobre o tema, derrubou-se o veto no âmbito do Congresso Nacional. Ou seja, aquele parágrafo 5º que dava o direito do contribuinte escolher se ele quer transferir ou não, acabou por ser reintroduzido à lei. Todavia, existe toda uma rotina legislativa a ser seguida que nós orientamos àqueles que nos assistem e observem. Primeiro, enquanto não for reintroduzido oficialmente, a Lei Complementar 204, no seu repositório sobre a Lei Candir, não contém o parágrafo 5º, o que significa dizer que nós temos que aguardar a publicação. A rotina determina que após a derrubada, o Executivo seja noticiado da derrubada e ato contínuo é feita aí a publicação, né, da norma reintroduzida, quando então nós teremos de novo essa situação resolvida, o que nos leva a crer que o convênio 178, o 225 e o 228 terão sim que ser alterados, sob pena de inconstitucionalidade superveniente, porque da forma como está no convênio 178, está se criando uma obrigação por convênio, que é uma aberração jurídica, né? E também está se forçando uma situação que é antes um direito e não uma obrigação.
O que o parágrafo 5º quer dizer, além da opção do contribuinte, é que se eu quiser transferir, e aí eu conecto com o parágrafo 4º do artigo 12, o Estado destinatário terá que aceitar, porque é um direito do contribuinte, seja ele no estabelecimento de origem ou em transferido no estabelecimento de destino. E aí fica aquela pergunta que muitas pessoas estão nos fazendo. Muito bem, Gilberto, então eu, doravante, eu já posso optar por não debitar o imposto? Eu costumo dizer, como advogado que sou, a resposta padrão: sim, não depende. Vai depender muito do seu perfil. Se você é conservador, se é arrojado, se é alguém moderado nas decisões. Típica classificação de correntista de banco. Também fazemos isso na atividade tributária, né? Ora, do ponto de vista jurídico, o parágrafo 5º ainda não foi reintroduzido. Até o dia de hoje, nós estamos gravando este episódio no dia 6 de junho, até o dia de hoje não consta no artigo 12 da Lei Candir este parágrafo 5º, o que significa dizer que ainda não houve a publicação da derrubada do veto. Então, para todos os efeitos, nós teremos agentes fiscais que vão dizer uma coisa óbvia: olha, o parágrafo não existe, nós estamos interpretando desse jeito, as leis estaduais exigem, eu vou autuá-lo. Há espaço para se discutir e para se derrubar este auto de infração? Claro que há, porque do ponto de vista jurídico, além de ferir a decisão da DC 49, nós já sabemos que efetivamente ele não vai sobreviver, né? Todavia, é um risco que existe e existe um delay entre a publicação e a ação dos estados. O correto, depois da publicação desta reintrodução do parágrafo 5º, é que o CONFAZ, né, altere a redação, até revogando, se for o caso, dos convênios 178, 225 e 228, dando uma nova tratativa que é mais a face desta nova realidade, que é uma faculdade de débito. E, isso é o que diz o parágrafo 5º, e, voltando ao parágrafo 4º, em sendo transferido, o destinatário tem a obrigação de aceitar. Daí dizer que eu sou obrigado a debitar é uma outra história. Eu tenho uma segunda alternativa, é aguardar a publicação da derrubada do veto, ou a sua reintrodução na lei, e ainda assim, eventualmente, enfrentar problemas no trânsito de mercadorias, mas estará se adotando uma posição um pouquinho mais segura, na medida que pelo menos a lei já previu essa situação e imediatamente a posição do convênio 178, 225 e o 228 estarão vencidos. Inclusive quanto ao CST, que é uma pergunta que nos fazem, já que nós não temos um fato gerador, nós temos uma situação que não coincide com isenção e não incidência, eu usaria o CST 90, outras saídas, né, só para efeitos de documentação, e não debitaria à luz do fundamento do artigo 12, parágrafo 5º da Lei Candir, né? De qualquer forma, há sempre um risco. Aqueles que são extremamente conservadores, fica aí o convite para se aguardar a uma publicação que não deve tardar, do CONFAZ alterando os respectivos convênios 178, 225 e 228. Bom, é uma questão de aguardar, vamos evoluir e, por certo, teremos aí uma sexta oportunidade de tratarmos este tema, né? Além das 4 que já foram deste episódio, quando nós voltaremos ao tema. Por enquanto, fica o nosso convite para que você nos acompanhe por aqui. E quando eu peço que você nos acompanhe, fica aquele pedido, né, do famoso triplo C. Primeiro, compartilhe o material que nós estamos produzindo, dando informação a muita gente que dele precisa. Segundo, curta, dá o seu likezinho ali para dar relevância, para que esta informação chegue a outras pessoas, assim ele ganha importância. E, por terceiro, comente. Você tem duas formas de fazer o comentário. Embaixo aqui, né, na publicação, você vai localizar um espaço para comentário. Ali é um comentário público. Você pode dizer: pô, Gilberto, mas eu não quero fazer um comentário público. Aí nós temos um recurso, que é o nosso e-mail. O e-mail de contato é momentoconsulte@consulte, em que você poderá nos mandar de forma privada os seus comentários, as suas sugestões, as suas dúvidas, né? Sugestão até de pauta, que nós sempre atendemos aqui, e nós teremos o maior prazer em atendê-los. Por enquanto, dizendo um até logo, notadamente em relação a esse tema, nós chamamos a atenção. Fiquemos atentos, ouçamos o que o nosso jurídico tem a dizer, tomemos os cuidados para que não sejamos aí pegos desprevenidos, tá ok?
Até uma próxima.